E aí, amiguinhos, tudo bom com vocês? Como estamos hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho de viagem no tempo. Exatamente, esse assunto que é muito abordado no cinema, principalmente no cinema de ficção científica. Isso mesmo, eu vou pegar aqui 3 filmes que abordaram muito a ficção científica no sentido de viagem no tempo. E vou tentar explicar como funciona a viagem no tempo dentro de cada um desses filmes e como funcionaria essa viagem no tempo e seus paradoxos. Exatamente isso! Então para isso, já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição no vídeo, porque senão volta no tempo e eu vou voltar várias vezes e vou criar um paradoxo até você conseguir se inscrever. E eu sou capaz disso. Então aqui hoje nós vamos abordar 3 filmes que são importantes até hoje no cinema, certo? Principalmente que abordam esse assunto e vamos dar alguns exemplos ou outros. Os filmes que eu vou usar são 3 filmes que usam a linha temporal de maneiras diferentes. Um é O Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro e o mais atual no momento, Vingadores Ultimato. Esses 3 filmes abordam a viagem no tempo de formas diferentes. Então eu vou tentar explicar um pouquinho como é a viagem no tempo dentro de cada um desses filmes, para assim poder explicar como funcionaria de uma maneira um pouco mais correta, tá ok? Bora comigo! Não nos esquecendo sempre que viajar no tempo é possível. Sim, nós somos todos viajantes no tempo, sempre num fluxo só, porque o futuro está sempre à nossa frente, então estamos sempre viajando. Primeiramente, antes de colocar para funcionar o meu aparato de viagem temporal, vamos tentar explicar para vocês como funciona um paradoxo do tempo. O que é o paradoxo do tempo? O paradoxo do tempo nada mais é do que uma alteração no fluxo do tempo que pode causar resultados provavelmente impossíveis. Então isso causaria um paradoxo, ok? Resultados impossíveis criados por uma viagem no tempo. Isso causaria um paradoxo temporal, tá bom? Então vamos lá! Iniciar a nossa viagem temporal para poder viajar para o futuro, onde eu serei um cara um pouco mais inteligente e sim conseguirei explicar de uma maneira lógica para vocês como funciona uma viagem no tempo. Lá vamos nós! E aí, amigos, estamos agora aqui no futuro, onde eu causei um grande paradoxo para conseguir chegar a uma explicação lógica para vocês. Vamos comigo para o primeiro filme! Ele mesmo, O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, como funciona no tempo em O Exterminador do Futuro? Existe o ponto A e o ponto B, ok? Irei trabalhar com no Exterminador do Futuro, o presente sendo o ponto B, no caso, o nosso futuro, ok? O nosso futuro é o presente do Exterminador do Futuro. Ele viaja do ponto B para o ponto A, exatamente. E como funciona a linha do tempo de Exterminador do Futuro? Nós trabalhamos no Exterminador do Futuro com uma linha única, ok? Onde tudo que você fizer quando voltar ao passado terá repercussão no futuro. Ou seja, tudo que você fizer no passado vai alterar diretamente a linha do tempo dali para frente. Porém, trabalha-se no Exterminador do Futuro com uma linha que funciona como: o futuro já está escrito. Então não adianta você mudar o passado, porque o universo vai dar um jeito daquele futuro acontecer. Assim como em A Máquina do Tempo. Exatamente, o cara constrói uma máquina do tempo para conseguir salvar a sua esposa no passado. Porém, a construção da máquina do tempo já é resultado direto da morte de sua esposa. Então, o que acontece quando ele volta no tempo para conseguir salvar a esposa? Ela sempre morre de maneira diferente, porque o universo dá um jeito do futuro acontecer, porque o futuro já está escrito. Não necessariamente da mesma forma, mas aquele evento irá acontecer. Até porque, se ele voltasse no tempo, salvasse a esposa, como existe apenas uma linha temporal, ele viajaria do ponto B para o ponto A, salvaria sua esposa aqui, e quando o fluxo do tempo chegasse no ponto onde a máquina do tempo foi construída para ele voltar, chegaria aqui, ele não iria construir a máquina do tempo, porque a morte da esposa foi o que causou, direta ou indiretamente, a construção da máquina do tempo. Então, ele não iria construí-la, logo, esta viagem não teria existido. E temos o quê? Paradoxo temporal. Exatamente, teremos um paradoxo temporal, porque a construção da máquina do tempo é necessariamente ligada ao passado que foi alterado. Ou seja, o universo não aceita essa alteração. Então a esposa dele sempre irá morrer, para sempre ele construir a máquina e ele viver nesse fluxo aqui, ó. Até ele desistir e aceitar. E o que ele faz? vai para 800 milhões de anos no futuro, voltando para o Exterminador do Futuro. As máquinas do futuro que estão perdendo
mandaram um exterminador para o passado para matar John Connor e, assim, ele não vai estar vivo durante o ataque e a resistência não vai existir. E do ponto B para o ponto C, que seria o futuro mais à frente, as máquinas venceriam de vez a guerra. E o que eles fazem? Mandam um agente para o ponto A para tentar impedir esse exterminador de matar a Sarah Connor, no caso a mãe, que vai dar luz ao General John Connor, que irá salvar o futuro, certo? Para tentar fazer com que ela não morra, para John Connor nascer e no futuro ele vir liderar a resistência. Qual é o paradoxo do tempo nesta linha? Sim, exatamente. Esse cara que voltou no tempo, ele engravida Sarah Connor. E essa gravidez é diretamente ligada ao quê? Ao fato de que o filho gerado é o John Connor. Ou seja, esse é um paradoxo que existe, porque se esse cara não tivesse voltado no tempo, John Connor não iria nascer e as máquinas teriam vencido. Ou seja, a maior causa da derrota das máquinas acabou sendo a própria viagem no tempo, certo? Porém, o paradoxo existe aonde? O grande erro dessa franquia. Como que inicialmente John Connor existiu na linha principal? Porque até chegar no ponto B, onde as máquinas mandaram alguém para o ponto A, ele existiu e ele liderou a resistência e ele destruiu as máquinas no futuro, até chegar ao ponto C, onde a humanidade venceu. Então temos aí o paradoxo principal de Exterminador do Futuro. E o que acontece no 2? O fluxo contínuo de o universo sempre estar se arrumando. Por quê? Temos a vitória dos humanos. Beleza, as máquinas mandam outro exterminador. E os humanos também mandam um exterminador para proteger. Então eles vão estar sempre lutando por quê? No passado, para tentar matar o John Connor, tentar matar a Sarah Connor, mas sempre vai ter um evento que irá acontecer com que no passado os robôs, as máquinas, a Skynet sempre vença para que aquele futuro onde a guerra existiu sempre aconteça, para que depois no futuro C, os humanos sempre vençam. Então, essa franquia ela é infinita, porque eles podem voltar 1000 vezes, o futuro sempre vai acontecer. A não ser que eles tentem mudar isso no próximo filme que vai sair agora. Não sei, acredito que eles não vão mudar essa linha. Mas, se continuar assim, teremos sempre o loop infinito, de várias vezes eles poderem voltar mais para trás ou mais para frente, o universo sempre vai se resolver, para quando chegar no ponto B, a guerra já tenha acontecido, para que o John Connor esteja vivo, e a partir do ponto B para o ponto C, a vitória dos humanos. Mudando agora para De Volta para o Futuro. Exatamente, esse é outro filme onde acontece um paradoxo muito comum em filmes de viagem no tempo. O que acontece? Dr. Brown constrói a máquina do tempo. Martin McFly vai com ele para o passado, aonde sem querer ele tropeça no próprio pai dele do passado. Então temos aí o paradoxo mais conhecido de todos, que é chamado o paradoxo do avô. Como que acontece o paradoxo do avô? Temos o ponto B, que no caso esse aqui agora vai ser o nosso presente, e o ponto A, o passado. Exatamente. Ele vai do ponto B ao ponto A e acaba interferindo em um acontecimento direto, que irá resultar no próprio nascimento. Ou seja, ele atrapalhou o pai dele de conhecer a mãe dele, que a partir desse ponto eles iriam se apaixonar, ele levaria no baile, eles dariam o primeiro beijo e assim iniciaria a família McFly do presente. Só que ele acaba interferindo nisso e ele acaba conhecendo a própria mãe. Então temos aí o paradoxo do avô, que é só um nome, apesar de ter acontecido com o pai, ok? Que diz o quê? Que se ele não conseguir fazer o pai dele se apaixonar pela mãe dele, automaticamente ele não vai nascer, então ele não existe. Então o universo simplesmente vai apagado da existência. De uma forma literal, ele começa a literalmente sumir. E temos uma coisa muito interessante que acontece em De Volta para o Futuro também. Por quê? A linha, ela é única. A linha do tempo é única. Porém, ela pode ser destruída e criar-se uma segunda linha temporal, onde eles estariam vivendo no De Volta para o Futuro 2. Eles vão, viajam no futuro, e o seu arquirrival pega o seu almanaque de esportes, leva lá para o ponto -1A, que seria o passado. A linha é única. A linha é única. Porém, quando eles estão no ponto C, no caso do futuro, o seu arqui-inimigo pega o seu almanaque de esportes, volta para o ponto A, onde ele entrega para ele mesmo no passado. Então, passando aquele evento que aconteceu, onde o pai do Martin McFly consegue ficar com ela, o seu rival já tinha o almanaque no bolso. Então ele passou por aquilo, o McFly casou com sua esposa, teve o Martin, e no futuro o seu arqui-inimigo ficou rico. Exatamente, ele virou o dono do pedaço e casou-se com a mãe do Martin, matou o pai dele e foi viver no futuro C, que foi do quê? Essa linha temporal que existia, ela foi apagada, gerando uma segunda linha paralela, aonde o almanaque dos esportes fez toda a diferença. Lembre-se disso. Então, para corrigir isso, de volta do ponto C, que é o futuro distópico, que está na verdade vivendo numa linha diferente da que já existia, volta no ponto A, onde ele consegue recuperar o almanaque, o Biff não fica rico, seu pai casa com sua mãe, ele nasce no ponto B, eles têm uma vida legal pra caramba, iniciando assim, não a mesma linha que já existia, mas sim uma terceira linha temporal, onde o futuro vai acontecer. Deu pra entender mais ou menos? Não? Tudo bem, cara. É um paradoxo. E qual é o grande problema? Exatamente, o paradoxo temporal desse filme é que, se ele sair do ponto B para o ponto A,
que seria o passado, sendo do presente para o passado, e qualquer pessoa que viu ele ali, qualquer pessoa na escola que ele frequentou, no baile que ele foi, em tudo, qualquer pessoa que viu ele ali pode ter tido sua vida alterada. Então, ali ó, ele pode estar vivendo em qualquer linha do tempo que ele mesmo criou para qualquer pessoa daquele universo, porque o universo não é fixo somente neles. Existem milhares de pessoas que podem ter tido suas vidas alteradas direta ou indiretamente pela presença de alguém do futuro no passado. Então, se a linha do tempo é mutável, como temos aqui de Volta para o Futuro, isso causaria um grande problema e um grande paradoxo, porque muitas pessoas poderiam deixar de existir pelo simples fato de ele ter passado no corredor da escola. A mãe de alguém do futuro poderia ter se apaixonado por ele no passado e dito não para o avô de alguém no futuro, causando um paradoxo do avô, não com ele, mas com qualquer pessoa do universo. E agora vamos então para a última linha temporal, que é dos Vingadores Ultimato, exatamente. Nesse filme, nós temos uma linha do tempo que é a que eu acredito mais, tá ok? Eles explicam que a linha é um fluxo. O tempo, ele anda sempre para frente. Então, o que acontece nesse filme é, eles voltam no tempo para resgatar as joias do infinito, para voltar no seu presente, usar essas joias para vencer o Thanos e fazer um futuro onde a humanidade exista. De uma forma como sempre foi antes do primeiro estado. Então, o que eles explicam? Que o que eles fizerem no passado não altera o futuro ou o presente. Ou seja, se você sai do ponto B para o ponto A, não, tudo que você fizer no ponto A não irá alterar esse ponto B. Porque, como o tempo é fluxo, a viagem do tempo do ponto B para o ponto A se tornou, na verdade, o ponto C, porque é o futuro, entendeu? Essa viagem do tempo para o passado, na verdade, existe no futuro desse tempo aqui. Então, como as linhas são fluxas, tudo que aconteceu aqui vai andar sempre para frente. Esse passado nunca vai encontrar esse presente para gerar um novo futuro. Ou seja, essa linha do tempo, tudo que vai acontecer aqui pode ser diferente, mas não vai alterar nunca esse aqui, porque daqui para frente também está acontecendo coisas diferentes. Então, o fluxo do tempo está indo para frente. Deu para entender? E a boquinha nunca alcança a minha mão, porque os dois estão indo para frente na mesma velocidade. Assim como você jogar uma pedra no mar, as ondas que vão fazer, que irão se formar, uma não vai chegar na outra, porque elas vão estar sempre andando como se fossem ondas no lago. E qual é o problema do filme? Sim, ele também tem problemas. Porque quando eles estão no ponto A para impedir um catastrófico ponto C, no caso, o futuro desse ponto nunca, né, vai sempre para frente. Então eles querem alterar aqui para quando continuar, o fluxo do tempo desse ponto onde eles vivem seja melhor. Então eles voltam aqui para resgatar as joias aqui. Então o que acontece? Quando a anciã encontra o Bruce Banner, ela explica que a retirada de uma joia desse ponto pode criar uma outra linha temporal. Pode criar, sim, uma linha paralela. Porém, na verdade, o que ela quis dizer é que o fluxo de tempo alterado aqui vai causar um futuro para esse tempo aqui catastrófico. As catástrofes desse tempo nunca vão chegar no ponto B, que é o nosso presente, certo? Porque eles vão estar sempre aqui, ó, andando junto. Deu pra entender? Só que, ao tirar uma joia daqui, por exemplo, a retirada da joia do tempo, faria com que o Doutor Estranho nunca recebesse o olho de Agamotto. E ele nunca recebendo o olho de Agamotto, ele nunca poderia barganhar com o Dormammu. Ele não barganhando com o Dormammu iria acabar literalmente com o nosso universo. Então, esse presente estaria salvo, andando para um ponto C de uma forma segura. Porém, essa linha do tempo que vai estar andando junta, vai estar sendo tudo destruído. Até o infinito. Entendeu? Por isso o Capitão América tem que voltar e devolver a joia aqui, para que, com menor alteração possível, ele voltando no mesmo ponto onde ele pegou a joia novamente, ele entregando as joias, porque ali ele vai continuar no fluxo do tempo. Por isso, o GPS do Homem de Ferro é tão importante. Tony Stark criou um GPS para mostrar o quê? Não uma localização geográfica, mas sim uma localização no espaço-tempo. Assim, ele chegando nesse ponto, ele vai ter uma marcação desse ponto. Então ele voltando para cá, utilizando as coordenadas desse GPS, ele pode voltar exatamente nesse ponto aqui e todas as realidades que vão existir para frente não serem catastróficas e não serem alteradas e acabarem indo sempre para o mesmo futuro, mesmo que um não alcance o outro, entendeu? Eles não teriam a dor na consciência de, por exemplo, tirar as joias aqui, entregar para o presente B e viver um C, sabendo que eles também acabaram com o universo dentro de um ponto na linha temporal que esse GPS tem marcado, que iria fazer esse fluxo, entendemos? Agora? E tudo aqui seria destruído, exatamente, mas não alcançaria o ponto onde vivemos. Então, ou seja, tudo seria destruído, mas não mudaria o nosso futuro, porque o fluxo ele é para frente, o fluxo temporal ele é sempre dinâmico, sempre para frente. E onde está o paradoxo desse filme? Vou te falar. Capitão América, exatamente, depois de tudo isso que foi explicado durante o filme, eles vão e fazem uma grande de uma besteira. Por quê? Ao mandar o Capitão América para o passado, certo? Ele vai lá e recoloca as joias nos pontos exatos que já estão demarcados no GPS da primeira viagem que eles fizeram. Ou seja, ele vai colocar as joias exatamente num ponto aonde esse ponto está marcado e não irá criar uma realidade para frente aonde possa ser tudo destruído. Porque se ele voltar fora desse ponto, um pouco para trás que seja, ele já vai criar um intervalinho de tempo entre um e outro
que esse intervalinho já vai criar uma nova linha e também vai pra frente e não vai encontrar a outra, então essa outra nunca vai ter recebido a joia e pra frente dela tudo será destruído, entendeu? Porque do GPS, para ele poder voltar no ponto exato aonde ele retirou, para não poder criar uma realidade onde tudo seja destruído. Onde está o paradoxo disso? Bruce Banner, como o professor Hulk, fala para ele o seguinte: o tempo que ele vai passar lá no passado não interessa, pra gente vai passar 5 segundos, ou seja, ele vai vir aqui, ele vai viver essa linha aqui, ó. Ele vai viver essa linha, só que ele não vai chegar nessa. Só que quando ele desistir, cansar, ou estiver muito velho, ele pode simplesmente voltar pra cá. Porque ele tem as coordenadas, ok? Entendeu a parte das coordenadas do GPS? Aonde está a falha nisso? Ele não volta dentro da máquina, ele volta no banquinho. E isso é errado, porque dá-se a impressão de que ele está no banquinho porque ele viveu essa vida até chegar naquele ponto aonde ele encontra as pessoas ali. Ou seja, o tempo todo teve 2 Capitão América vivendo na mesma linha temporal. E isso não funciona, porque ele poderia viver o tempo que ele quisesse no passado. Ele nunca iria encontrar essa linha do tempo, porque como foi explicado mais de uma vez, o tempo é fluxo. Então, até chegar no ponto B do banquinho, ele sairia do ponto A, mas o ponto A dele não chegaria no nosso ponto B, porque o nosso ponto B já estaria no C, quando ele chegasse aqui. Deu pra entender mais ou menos? O tempo é fluxo, tanto para quem saiu do ponto A, quanto para quem saiu do ponto B. Um não encontra o outro. O A chegou no B, o B já está no C. Entendeu? Então seria mais lógico se ele tivesse vivido o tempo que fosse dentro dessa linha e tivesse acontecido altas aventuras que nós nunca saberíamos, e dali ele tivesse simplesmente depois que a Peg morreu, os amigos tudo morreu, tá lá no ano de 2030 e alguma coisa, 2040, sei lá, porque ele não envelhece na mesma velocidade que um ser humano normal, e ele voltaria para o ponto, ele poderia estar no ponto C. Mas através do seu GPS ele voltaria no ponto B inicial da onde ele saiu, que seria a nossa realidade. Então ele apareceria velhinho dentro da máquina, e se ele tivesse com outro escudo, falaria assim: ah, mas aonde ele conseguiu aquele escudo? Ele viveu muito tempo. Você entendeu? Ele viveu uma outra realidade. Então ele poderia ter construído outro escudo só para voltar no tempo do presente, que é nosso, do ponto B, aonde ele saiu, e entregar um escudo que ele construiu lá no ponto C da realidade onde ele estava. Entendeu mais ou menos? É muito louco isso, cara. Mas deu pra entender. Um ponto nunca chega no outro. Então esse é o paradoxo do Vingadores Ultimato. Ele nunca poderia ter aparecido no banquinho, pelo simples fato de que as linhas temporais não são paralelas. Elas podem ser alteradas, mas sempre caminhando na mesma linha. Então, queridos, deu pra entender? Consegui fazer vocês entenderem um pouquinho dessa bagunça enorme que é viagem no tempo? Exatamente, caras. Então, como eu viajei no tempo, fui para o futuro para encontrar essas respostas para vocês. Se você aí do passado estiver me vendo agora e não der um like nesse vídeo e não se inscrever nesse canal, pode apostar, cara, que eu vou voltar no tempo e vou alterar a sua linha temporal. Exatamente, vou lá e vou pegar sua avó. Aí você não vai poder fazer. Paradoxo! É isso aí, amiguinhos. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Vou voltar para o meu passado, para o meu presente, para o meu futuro. Não sei mais aonde estou. Muito obrigado. Um forte beijo e tchau! Vamos lá de novo.